Praxis é uma categoria bastante importante na tradição pedagógica crítica brasileira. Corriqueiramente, ela é definida como a relação entre teoria e prática, o que nos leva às questões: o que é teoria? O que é prática? Quem melhor se debruçou sobre essas questões foi Adolfo Sanches Vázquez na obra Filosofia da Praxis. Vázquez foi um filósofo espanhol que se exilou no México durante a Guerra Civil Espanhola e adotou esse país latino-americano como lar. O elemento central para a distinção da praxis diz respeito à sua adequação a fins, ou seja, a praxis é sempre carregada de intencionalidade, possui finalidade, possui um projeto de futuro com base nas determinações do passado. A praxis se inicia com um resultado ideal e termina com um resultado real. Isso não significa que esse resultado obtido seja necessariamente uma imitação de um modelo ideal pré-existente. Pelo contrário, pode se assemelhar um pouco ou mesmo nada, porque sofre mudanças, às vezes radicais, no processo de sua realização. Essa abertura ao indeterminado entre idealização e realização é justamente o que garante que a praxis constitua um processo de transformação da realidade social. Num período histórico de crescente perda de autonomia no trabalho docente, a dimensão da finalidade sofre inúmeras tentativas de ser alienada das professoras e dos professores. Qual a finalidade da educação escolar? Qual o espaço para esse debate nas recentes reformas curriculares? Uma resposta recorrente seria que a educação visa formar cidadãs e cidadãos, o que nos levaria ainda à pergunta: de qual cidadania se fala? Quanto à teoria, para Vázquez, tem como objetivo a produção de fins e de conhecimento. Ela apenas possibilita a transformação ideal do mundo. Não é, portanto, praxis. Porém, não há praxis sem finalidade, como já foi mencionado. A teoria é vital quando não se aceita o mundo como ele é e se tenta transformá-lo, porque é condição fundamental para desenvolver ações reais efetivas. Para tanto, é imprescindível que a prática seja tanto ponto de partida como ponto de chegada dessa teoria. A dependência da teoria em relação à prática, longe de indicar alguma forma de hierarquia, pressupõe íntima vinculação entre elas. A prática é fundamento, finalidade e critério de verdade da teoria. Quanto à prática, é preciso diferenciá-la de uma noção cotidiana de relação direta e imediata com as coisas. Essa relação que não deixa de ser consciente, é verdade, mas nela a consciência não distingue nem separa a prática como seu objeto próprio. Nessa concepção imediatista, as coisas são e existem pela sua significação prática, enquanto satisfazem necessidades imediatas da vida cotidiana. Com isso, nesse mundo do pragmático, apagam-se as condições de produção, o trabalho humano, a historicidade e o contexto. Esse é um mundo de objetos fixados que não se reconhecem como resultados de atividade social dos seres humanos. Nesse contexto do pragmático, a atividade teórica, que é considerada imprática e improdutiva, se torna estranha, não se reconhece nela nada que seja de interesse imediato ou de utilidade. Os problemas encontram sua solução na própria prática ou na forma de reviver uma prática passada, que é a experiência. Pensamento e ação, teoria e prática se separam, como é o caso da divisão do trabalho entre trabalho intelectual e trabalho manual, que é a própria negação da praxis, porque nega esse processo de conscientização e gera alienação. Por outro lado, entendemos a prática com Vázquez como ação material, objetiva,
transformadora, que corresponde a interesses sociais e que, considerada do ponto de vista histórico-social, não é só produção de uma realidade material, mas é sim criação e desenvolvimento incessante da realidade humana. Ou seja, a prática transforma e forma não apenas a natureza e o mundo material, mas também o próprio ser humano e a sociedade. Para Vasquez, a praxis é a atividade, ao mesmo tempo objetiva e subjetiva, é a unidade do teórico com o prático na própria ação, é transformação objetiva real, é realização guiada por uma consciência. Nesse mundo produzido pela humanidade, a educação é estruturante e tem papel estratégico para o processo de avanço das consciências, e encontra sua finalidade última no porvir, num projeto de sociedade. Uma vez que nada existe eternamente e a história é uma construção humana, tudo é movimento. Encontra-se, então, em aberto a possibilidade de experiência humana para além das vividas até hoje e postas em circulação em uma sociedade altamente desigual e injusta.